Em 1986, enquanto o sucesso do filme Ghostbusters ainda ecoava na cultura pop, uma nova fase da franquia começava na televisão, The Real Ghostbusters. A série animada expandia o universo dos caça-fantasmas muito além dos limites do cinema. Novas criaturas, novas dimensões, novas ameaças paranormais, e, entre os episódios mais curiosos e lembrados pelos fãs, estava uma história peculiar chamada New Jersey Parallelogram. Mas o que exatamente era o novo paralelogramo de Jersey? E por que esse episódio se tornou tão marcante dentro da mitologia da animação? O episódio New Jersey Parallelogram faz parte da fase inicial de The Real Ghostbusters, série produzida pela Columbia Pictures Television em parceria com a DC Animation. A animação manteve os personagens centrais do filme, Peter Venkman, Ray Sands, Eagle Spengler e Winston Zeddemore, além da secretária Janine Meonitz e do icônico Slimer. Diferente dos filmes, que equilibravam comédia e terror sobrenatural, a série animada tinha liberdade para explorar conceitos mais amplos e até mais surreais dentro do paranormal. E é exatamente nesse contexto que surge o tal paralelogramo de Jersey. O título faz referência clara ao famoso Triângulo das Bermudas, uma área associada a desaparecimentos misteriosos. No episódio, os caça-fantasmas investigam uma região em Nova Jersey onde fenômenos estranhos estão ocorrendo. Em vez de um triângulo, trata-se de uma forma geométrica diferente, um paralelogramo, que funciona como zona de distorção paranormal. No enredo, a área provoca alterações dimensionais e eventos sobrenaturais inesperados. Pessoas e objetos sofrem influência direta de uma força inexplicável ligada ao espaço delimitado por essa figura geométrica. É um conceito clássico da série, misturar ciência excêntrica com misticismo, sempre filtrado pela personalidade distinta de cada personagem. Eagle, como sempre, tenta explicar os fenômenos com linguagem técnica e teorias físicas. Ray demonstra entusiasmo quase infantil diante do mistério. Peter reage com sarcasmo. Winston mantém postura prática e cética. Essa dinâmica é parte essencial do episódio. New Jersey Parallelogram é exemplo claro de como a animação ampliava o universo criado em 1984. Enquanto os filmes tinham limitações orçamentárias e narrativas, a série animada podia brincar com conceitos geométricos impossíveis, portais dimensionais e distorções espaciais com liberdade total. Visualmente, o episódio explora cores vibrantes e ambientes instáveis, reforçando a ideia de que a própria realidade está sendo distorcida. Mas, historicamente falando, o episódio não é baseado em evento real nem em fenômeno documentado fora da ficção. Ele é criação exclusiva do universo animado dos caça-fantasmas. Isso é importante deixar claro. O novo paralelogramo de Jersey não é lenda urbana real. É conceito ficcional desenvolvido dentro da série. A escolha de Nova Jersey como cenário também dialoga com a ambientação do universo Ghostbusters, fortemente associado à região de Nova York. Expandir o mapa paranormal para estados vizinhos reforçava a ideia de que o fenômeno não estava restrito à cidade. Além disso, o uso de uma figura geométrica diferente do clássico triângulo servia como paródia criativa das teorias de desaparecimentos misteriosos populares nas décadas anteriores. Era humor, mas com toque de mistério. O episódio faz parte de uma fase da animação que consolidou The Real Ghostbusters como fenômeno cultural. A série ajudou a manter a franquia viva entre 1986 e 1991, expandindo sua base de fãs e criando novas criaturas e conceitos que não existiam nos filmes. Para muitos espectadores da época, a versão animada foi o primeiro contato com os caça-fantasmas. E episódios como New Jersey Parallelogram mostravam que o universo podia ir além de Nova York e além de fantasmas tradicionais, podia explorar distorções da própria realidade. Para entender o impacto de New Jersey Parallelogram, é preciso situá-lo dentro do momento histórico da televisão animada dos anos 1980. Quando The Real Ghostbusters estreou em 1986, a indústria de animação televisiva vivia uma fase marcada por séries baseadas em filmes ou linhas de brinquedos. O sucesso comercial de Ghostbusters praticamente garantia que a adaptação animada teria audiência. Mas o que diferenciou a série foi a ambição criativa. Ao contrário de muitas animações da época, que repetiam fórmulas simples, The Real Ghostbusters expandia conceitos sobrenaturais de maneira ousada. Havia episódios que exploravam mitologias antigas, distorções temporais, dimensões paralelas e até reflexões existenciais leves, sempre equilibradas com humor. New Jersey Parallelogram encaixa-se exatamente nessa tradição. O episódio trabalha com a ideia de uma zona geográfica delimitada por uma forma geométrica específica,
um paralelogramo, onde as leis normais da física parecem se dobrar. Não é apenas um local assombrado, é um espaço onde a própria estrutura da realidade é instável. Esse conceito ecoa uma tradição da ficção científica que brinca com áreas anômalas, como o Triângulo das Bermudas. Mas aqui, a escolha de um paralelogramo tem caráter quase satírico. Não é o triângulo clássico. É algo diferente, deslocado, quase absurdo. E isso já estabelece o tom do episódio, mistério com leve ironia. No núcleo da narrativa estão as reações dos personagens. Eagle Spengler assume o papel de analista científico, tentando explicar o fenômeno com linguagem técnica. Ele descreve distorções dimensionais, interferências no contínuo espaço-tempo e anomalias energéticas. Ray Sands, fiel à sua personalidade, demonstra entusiasmo diante da possibilidade de fenômeno paranormal raro. Ele vê o paralelogramo como oportunidade científica. Peter Venkman reage com sarcasmo, questionando a lógica do próprio nome da área. Winston Zeddemore mantém postura mais pragmática, preocupado com as consequências práticas da anomalia. Essa dinâmica é fundamental. A força da série sempre esteve na interação entre os personagens. Mesmo quando o fenômeno central é absurdo, as reações humanas ancoram a narrativa. Visualmente, o episódio aproveita o formato animado para representar distorções espaciais que seriam inviáveis em live action da época. Cenários se deformam, perspectivas mudam, cores vibram de forma incomum. O paralelogramo não é apenas conceito narrativo, é elemento visual. O espaço dentro da zona anômala parece dobrar-se sobre si mesmo. Objetos podem surgir em posições impossíveis. A lógica espacial é desafiada. Esse tipo de liberdade visual é característica marcante da série. A animação permitia que conceitos científicos exagerados fossem representados sem limitações físicas reais. Outro ponto importante é o contexto cultural da década de 1980. Havia fascínio popular por mistérios geográficos, fenômenos paranormais e teorias sobre áreas amaldiçoadas. Livros e programas de TV exploravam o Triângulo das Bermudas, desaparecimentos inexplicáveis e distorções energéticas. New Jersey Parallelogram dialoga diretamente com essa cultura, mas transforma o medo em aventura controlada. O que poderia ser história de terror vira investigação científica excêntrica. Isso é a essência dos caça-fantasmas: enfrentar o desconhecido com equipamentos, humor e confiança. A série também expandia o universo além de Nova York. Embora a cidade fosse cenário principal, episódios como esse mostravam que fenômenos paranormais podiam ocorrer em qualquer lugar. Nova Jersey, estado vizinho, torna-se palco de anomalia dimensional. Isso amplia a escala do universo ficcional. Os caça-fantasmas não são apenas equipe local. São especialistas chamados para resolver fenômenos de maior alcance. Do ponto de vista histórico da franquia, episódios como New Jersey Parallelogram ajudaram a consolidar a identidade própria da série animada. Ela não era simples adaptação dos filmes, era expansão criativa. Novos conceitos surgiam regularmente. Alguns fãs consideram que a animação, em certos aspectos, foi ainda mais inventiva do que o segundo filme lançado em 1989. Essa inventividade é parte do legado duradouro da série. À medida que aprofundamos o olhar sobre o episódio New Jersey Parallelogram, fica cada vez mais claro que ele não é apenas uma aventura isolada dentro de The Real Ghostbusters. Ele é um retrato fiel da identidade criativa da série. A produção da animação ficou a cargo da DC Animation, que nos anos 1980 era responsável por diversas séries de sucesso. Diferente dos filmes, onde orçamento, efeitos especiais e tempo de produção impunham limites claros, a animação permitia explorar conceitos visuais mais abstratos. E New Jersey Parallelogram é exemplo disso. A ideia de uma área delimitada geometricamente onde a realidade se distorce não depende de lógica tradicional de assombração. Não há fantasma clássico, não há entidade única centralizada. O próprio espaço é o problema. Esse deslocamento é importante. Nos filmes, o foco é geralmente uma ameaça específica: Gozer, Vigo, espíritos libertos. Na série, muitas vezes o perigo é conceitual. Pode ser uma dimensão alternativa, uma criatura mitológica ou, como neste caso, uma anomalia espacial. Isso amplia o escopo da narrativa. Narrativamente, o episódio trabalha com o contraste entre ciência e absurdo. Egon tenta explicar o fenômeno por meio de teorias energéticas e matemáticas. Ele descreve o paralelogramo como zona de instabilidade dimensional, onde forças desconhecidas interferem na realidade.
Mas a escolha da palavra paralelogramo já carrega humor implícito. Não é uma figura mística tradicional. É um termo matemático simples, quase banal. Isso cria tensão interessante entre linguagem científica e situação surreal. Peter Venkman, fiel ao seu estilo, reage com ironia. Ele questiona a lógica da situação, o nome da área e até a credibilidade do fenômeno. Esse ceticismo cômico funciona como ponto de identificação para o público. Ray representa o entusiasmo puro diante do inexplicável. Winston representa o senso prático, a pergunta essencial: como resolver isso? Visualmente, o episódio utiliza recursos típicos da animação dos anos 1980, cores vibrantes, deformações espaciais, fundos que parecem se dobrar ou inclinar de maneira impossível. A zona do paralelogramo não é apenas mencionada, ela é mostrada como ambiente onde perspectiva falha. Objetos podem surgir em locais inesperados. Ângulos parecem impossíveis. A geometria torna-se instável. Isso dialoga com uma tradição mais ampla da ficção científica animada, onde conceitos matemáticos e físicos são representados de maneira visualmente exagerada para reforçar o caráter extraordinário do fenômeno. É interessante observar como o episódio reflete o clima cultural da época. Os anos 1980 foram marcados por forte interesse popular em fenômenos paranormais, teorias sobre áreas misteriosas e especulações pseudocientíficas. Livros sobre o Triângulo das Bermudas eram best-sellers. Programas de televisão exploravam enigmas geográficos. New Jersey Parallelogram funciona quase como comentário lúdico sobre esse fascínio. Em vez de reforçar medo irracional, a série transforma o mistério em problema solucionável. Isso é fundamental para a identidade dos caça-fantasmas. Eles não fogem do inexplicável. Eles o enfrentam com equipamento, humor e ciência improvisada. Outro aspecto relevante é o papel da série na consolidação da franquia. Enquanto os filmes estabeleceram os personagens no cinema, foi a animação que expandiu consistentemente o universo entre 1986 e 1991. Ela apresentou novas criaturas, conceitos dimensionais e ameaças que nunca apareceram nas telas de cinema. Para uma geração inteira, The Real Ghostbusters foi porta de entrada para o universo da franquia. Episódios como New Jersey Parallelogram ajudaram a fixar a ideia de que o mundo dos caça-fantasmas era maior do que Nova York. Era um universo onde a realidade podia se dobrar literalmente. Há também a questão do tom. Nas primeiras temporadas, a série mantinha equilíbrio entre humor e elementos mais sombrios. Ao longo dos anos, houve mudanças criativas que tornaram o programa gradualmente mais leve, especialmente quando passou a se chamar Slimmer. Andy The Real Ghostbusters. New Jersey Parallelogram pertence à fase em que a série ainda explorava conceitos relativamente complexos dentro do formato infantil. Isso mostra a confiança criativa dos roteiristas. Eles acreditavam que o público jovem podia acompanhar ideias sobre distorções dimensionais e anomalias energéticas, desde que apresentadas com humor e ação. À medida que analisamos com mais profundidade New Jersey Parallelogram, é possível perceber que o episódio ocupa um espaço interessante dentro da construção narrativa de The Real Ghostbusters. A série, que surgiu como extensão direta do sucesso de Ghostbusters, rapidamente deixou de ser apenas adaptação para se tornar expansão criativa. Os roteiristas tinham liberdade para explorar conceitos que no cinema seriam complexos demais ou caros demais para executar. O paralelogramo não é apenas um cenário, ele é um dispositivo narrativo que permite brincar com as regras da física. Ao delimitar uma área específica onde a realidade é instável, o roteiro cria um laboratório natural para situações imprevisíveis. Isso gera oportunidades para humor visual, para ação exagerada e para a demonstração das personalidades dos personagens. Egon interpreta a anomalia como fenômeno mensurável. Ele tenta aplicar lógica científica àquilo que parece absurdo. Essa postura é fundamental para a identidade da série. O paranormal pode ser estudado. Ray representa a fascinação pura pelo desconhecido. Ele não teme a distorção, ele quer entendê-la. Peter serve como contraponto irônico. Ele questiona, duvida, comenta. Winston mantém foco prático. Como resolver isso antes que a situação saia do controle? Essa dinâmica é quase matemática. 4 personalidades formando equilíbrio narrativo. O episódio também reforça uma característica recorrente da animação: o uso de conceitos científicos exagerados como forma de tornar o sobrenatural mais acessível. Em vez de magia pura, o fenômeno é descrito como distorção dimensional, interferência energética ou colapso geométrico. Isso cria a sensação de pseudociência divertida,
algo que sempre foi parte da essência dos caça-fantasmas. Nos filmes, equipamentos como o Proton Pack já misturavam tecnologia e absurdo. Na série, essa mistura é ampliada. É interessante observar que a escolha de Nova Jersey como palco não é aleatória. Embora a sede dos caça-fantasmas esteja em Nova York, expandir a ação para estados vizinhos reforça a ideia de que fenômenos paranormais não respeitam fronteiras administrativas. O universo da série é maior do que a cidade. Isso prepara terreno para episódios posteriores que explorariam outras regiões e até outros planos dimensionais. Do ponto de vista da produção, a DC Animation utilizava técnicas típicas da época. Animação terceirizada parcialmente para estúdios asiáticos, cores vibrantes, design estilizado dos personagens. O visual exagerado favorecia histórias como essa, onde a própria geometria do espaço se torna instável. As distorções no paralelogramo permitem que o cenário literalmente se curve, se incline ou se repita em padrões estranhos. A animação aproveita essa liberdade para criar sensação de desconforto leve, mas sempre dentro de tom acessível ao público infantil. Esse equilíbrio é delicado. A série nunca mergulha totalmente no horror. Ela transforma o estranho em aventura. Outro ponto importante é a recepção do público. Embora New Jersey Parallelogram não seja um dos episódios mais citados em listas populares como The Bohemian Committee, ele é lembrado por fãs atentos como exemplo da criatividade geométrica da série. O título em si chama atenção. Ele brinca com expectativa cultural em torno de zonas misteriosas e subverte a usar figura geométrica menos dramática que um triângulo. Essa escolha revela senso de humor metalinguístico dos roteiristas. Também vale notar que a série passava por ajustes criativos ao longo de suas temporadas. Nos primeiros anos, havia maior ênfase em histórias mais sombrias e conceituais. Com o tempo, o foco deslocou-se parcialmente para Slimer e elementos mais leves. New Jersey Parallelogram pertence à fase em que a série ainda explorava conceitos relativamente sofisticados dentro do formato infantil. Isso demonstra confiança na inteligência do público jovem. O episódio, portanto, cumpre múltiplas funções. Expande o universo geográfico. Brinca com conceitos matemáticos e dimensionais. Reforça a dinâmica central dos personagens. Explora a liberdade visual da animação. E ainda assim, permanece coerente com a identidade da franquia. Se explorarmos mais profundamente o papel de New Jersey Parallelogram dentro da estrutura de The Real Ghostbusters, percebemos que ele funciona como uma vitrine das ambições criativas da primeira fase da animação. A temporada inicial da série buscava provar que o universo dos caça-fantasmas podia sustentar histórias independentes, semana após semana, sem depender de vilões recorrentes do cinema. Para isso, os roteiristas exploravam conceitos variados: criaturas mitológicas, entidades interdimensionais, manipulações temporais e fenômenos espaciais. O paralelogramo de Nova Jersey encaixa-se exatamente nesse esforço de diversificação temática. Ele não é um monstro com rosto definido. Não é uma entidade com nome próprio. É um fenômeno. E isso é importante. Quando o antagonista é um fenômeno espacial, a narrativa desloca o conflito da luta física direta para a compreensão científica do problema. Isso coloca Eagle em posição central, reforçando o lado científico da franquia. Esse tipo de episódio dialoga diretamente com outros momentos da série que exploram distorções dimensionais. Ao longo das temporadas, os caça-fantasmas enfrentam portais para outras dimensões, realidades alternativas e colapsos energéticos. O paralelogramo funciona quase como versão condensada dessas ideias. Em vez de atravessar um portal, os personagens entram em uma zona onde o próprio espaço está alterado. Isso permite que a ação permaneça geograficamente localizada, mas conceitualmente expansiva. Outro ponto a explorar é o equilíbrio tonal. Nos filmes, o humor surge muitas vezes do contraste entre cotidiano urbano e sobrenatural. Na série animada, o cotidiano pode ser transformado mais radicalmente. Um bairro comum pode se tornar espaço distorcido. Uma estrada pode dobrar-se sobre si mesma. Mas a série nunca abandona a leveza. Mesmo em meio a distorções espaciais, o diálogo mantém ritmo cômico. Peter continua fazendo comentários irônicos. Ray continua empolgado. Eagle mantém postura analítica. Esse equilíbrio é o que impede que o episódio se torne assustador demais para o público-alvo. Do ponto de vista técnico, a animação da década de 1980 tinha limitações orçamentárias claras. Muitos episódios reutilizavam ciclos de movimento e enquadramento semelhantes. No entanto,
Histórias que envolviam distorções dimensionais ofereciam oportunidade para variações visuais mais ousadas. Fundos inclinados, linhas diagonais exageradas, cores vibrantes e efeitos de energia eram recursos relativamente acessíveis dentro do orçamento da animação tradicional. O paralelogramo, como figura geométrica inclinada, já sugere desvio da verticalidade tradicional. Isso é explorado visualmente. Ambientes dentro da zona anômala parecem levemente desalinhados. A geometria transmite sensação de instabilidade sem exigir animação extremamente complexa. É solução criativa dentro de limitações técnicas. Também vale explorar o aspecto cultural. A década de 1980 era período de fascínio por fenômenos inexplicáveis. Livros sobre áreas misteriosas, OVNIs e anomalias energéticas circulavam amplamente. A cultura pop absorvia esses temas e os transformava em entretenimento. New Jersey Parallelogram é exemplo claro dessa absorção. Ele pega conceito popular, área geográfica anômala, e o reinterpreta com humor científico. Isso reforça a identidade dos caça-fantasmas como mediadores entre medo popular e explicação técnica. Outro aspecto interessante é como o episódio contribui para a expansão do mapa paranormal da franquia. Nos filmes, Nova York é epicentro. Na série, o fenômeno se espalha. Ao mostrar que Nova Jersey também pode ser palco de distorção dimensional, a narrativa sugere que o mundo inteiro é potencialmente afetado. Isso cria a sensação de universo aberto. Os caça-fantasmas não estão presos a um único cenário. Do ponto de vista de recepção, episódios conceituais como esse consolidaram a reputação da série como algo mais inventivo do que muitos desenhos baseados em franquias cinematográficas. Enquanto outras animações da época repetiam estrutura simples de vilão da semana, The Real Ghostbusters frequentemente introduzia conceitos mais abstratos. Isso ajudou a manter a série relevante ao longo de várias temporadas. Há ainda a questão da evolução interna da animação. Com o passar dos anos, a série sofreu mudanças criativas, inclusive ajustes no tom e na ênfase em Slimer. Episódios mais complexos conceitualmente tornaram-se menos frequentes. New Jersey Parallelogram pertence a momento em que a série ainda investia fortemente em ideias científicas excêntricas. Isso o torna representativo de uma fase específica da franquia. Para entender ainda mais profundamente o lugar de New Jersey Parallelogram dentro de The Real Ghostbusters, é preciso olhar para a equipe criativa que moldou a série no fim dos anos 1980. A animação contava com um grupo de roteiristas que vinham tanto da televisão infantil quanto da ficção científica. Isso explica por que muitos episódios iam além da simples caça ao fantasma da semana. Havia interesse genuíno em explorar conceitos de física, mitologia e dimensões paralelas, ainda que de maneira acessível. O episódio do paralelogramo encaixa-se nessa linha de experimentação conceitual. Ele transforma um conceito geométrico simples em anomalia dimensional. Isso dialoga com uma tradição mais ampla da ficção científica televisiva, onde formas e estruturas espaciais simbolizam distorções da realidade. Não é coincidência que muitas histórias de sci-fi usem portais circulares, triângulos ou áreas delimitadas para representar instabilidade. Aqui, a escolha do paralelogramo é ao mesmo tempo científica e irônica. Não é símbolo místico tradicional. É uma forma matemática neutra. Isso reforça a ideia de que o fenômeno não é sobrenatural no sentido clássico, é uma falha estrutural no tecido da realidade. Comparando com episódios mais sombrios da mesma fase, como The Boyman Comet, percebe-se diferença clara de tom. Enquanto o episódio do Bicho-Papão trabalha com medo infantil direto, o paralelogramo trabalha com estranhamento espacial. Um é psicológico, o outro é geométrico. Essa variedade demonstra a versatilidade da série. Ela podia explorar terror simbólico, criaturas mitológicas ou conceitos abstratos sem perder identidade central. Do ponto de vista narrativo, o paralelogramo também serve como teste de coesão da equipe. Quando o antagonista é entidade consciente, há confronto direto. Quando o problema é fenômeno espacial, o desafio é técnico. Isso desloca o foco para a resolução estratégica. Egon assume protagonismo maior, elaborando teoria sobre interferência dimensional. Ray contribui com entusiasmo e apoio técnico. Peter mantém ritmo cômico. Winston âncora a situação na realidade prática. Esse tipo de episódio reforça que os caça-fantasmas são, acima de tudo, solucionadores de problemas científicos incomuns. Também é relevante observar como a animação da década de 1980 lidava com limitações técnicas. Os orçamentos eram controlados. Muitos episódios precisavam reutilizar modelos de personagens e animações base.
Histórias baseadas em distorções espaciais permitiam criatividade visual sem necessidade de criar novos personagens complexos. Alterar fundo, inclinar perspectiva, adicionar efeitos energéticos, tudo isso era relativamente viável dentro da estrutura da produção. O paralelogramo é, nesse sentido, solução inteligente. Ele cria sensação de novidade com recursos já disponíveis. Culturalmente, o episódio reflete fascínio dos anos 80 por ciência popularizada. Livros e programas exploravam conceitos como buracos negros, dimensões paralelas e anomalias magnéticas. A série absorvia esse clima e o traduzia para a linguagem infantil. Ao apresentar distorção dimensional como problema solucionável com equipamento científico, a animação reforça a mensagem implícita: o desconhecido pode ser estudado. Isso diferencia Ghostbusters de narrativas puramente místicas. Outro ponto importante é a continuidade interna da série. Embora muitos episódios fossem autônomos, havia coerência temática. O mundo é permeável a interferências dimensionais. O paralelogramo é mais uma manifestação dessa permeabilidade. Isso constrói um universo onde a realidade é frágil. E isso é parte do charme. Os caça-fantasmas vivem em um mundo onde física pode falhar ocasionalmente. Há ainda espaço para explorar como o episódio foi reinterpretado por fãs ao longo dos anos. Com o crescimento da internet e fóruns dedicados à franquia, episódios menos lembrados passaram a ser revisitados. New Jersey Parallelogram ganhou status cult entre fãs que apreciam conceitos mais abstratos da série. Ele não é o mais assustador. Não é o mais épico. Mas é exemplo puro da liberdade criativa da animação. Também podemos analisar como esse tipo de episódio ajudou a manter a franquia viva entre o primeiro filme de 1984 e o segundo filme de 1989. Enquanto o cinema ficava em silêncio por anos, a televisão expandia o universo semanalmente. Isso criou base de fãs sólida que sustentaria interesse na marca por décadas. Episódios conceituais como esse mostravam que Ghostbusters não era apenas sobre um vilão específico, era sobre lidar com anomalias de toda a natureza. A ideia de uma forma geométrica delimitando uma zona de instabilidade não surge do nada dentro da ficção científica. Desde a metade do século XX, histórias exploram o conceito de áreas onde as leis da física se comportam de maneira diferente, regiões onde espaço e tempo parecem dobrar-se, repetir-se ou fragmentar-se. O que New Jersey Parallelogram faz é adaptar esse conceito ao universo específico dos caça-fantasmas, traduzindo uma noção abstrata em algo visualmente compreensível. Ao escolher um paralelogramo, a narrativa brinca com a própria linguagem matemática. Diferente do triângulo, que carrega forte carga simbólica em lendas e teorias conspiratórias, o paralelogramo é neutro, quase técnico demais. Isso reforça a abordagem científica que a série sempre tentou manter. O problema não é um portal mágico. É uma anomalia estrutural no espaço. Esse detalhe reforça o papel de Egon como ponte entre espectador e fenômeno. Ele não trata o evento como superstição. Ele o enquadra em termos de campo energético, instabilidade dimensional, interferência no contínuo espaço-tempo. Essa linguagem cria sensação de plausibilidade interna, mesmo que o conceito seja fantasioso. Enquanto isso, Peter atua como mecanismo de equilíbrio tonal. Ele verbaliza o estranhamento que o público poderia sentir. Questiona o nome, ironiza a situação, reduz a tensão dramática. Essa alternância entre ciência e sarcasmo é característica central da identidade da série. A escolha de explorar distorção espacial também antecipa ideias que apareceriam mais tarde em outras produções da franquia. A noção de que o tecido da realidade pode ser enfraquecido ou alterado reaparece em diferentes formas ao longo da história dos caça-fantasmas. O paralelogramo é uma manifestação localizada desse princípio mais amplo. Visualmente, o episódio dialoga com tradição de animações que usam distorção como recurso narrativo. Cenários inclinados, repetição de padrões, objetos que parecem fora de alinhamento. A geometria desalinhada comunica ao espectador que aquele espaço não é confiável. Não é preciso explicar tudo em diálogo, o próprio fundo transmite instabilidade. Esse uso da estética é estratégico. Em uma produção televisiva dos anos 80, recursos eram limitados. Mas alterar perspectiva e cores era a solução eficiente para sugerir anomalias sem exigir personagens ou criaturas adicionais complexas. No contexto maior da série, episódios como esse ajudavam a consolidar a ideia de que os caça-fantasmas lidam com mais do que espíritos tradicionais. Eles enfrentam rupturas na realidade. Isso amplia a escala do universo ficcional. Não se trata apenas de fantasmas vagando por prédios antigos.
Trata-se de forças que podem afetar a estrutura do mundo físico. Esse conceito se encaixa perfeitamente no período inicial da animação, quando a série ainda buscava afirmar identidade própria. Antes de mudanças de tom e da maior centralidade de Slimer em fases posteriores, havia espaço para histórias mais conceituais. O paralelogramo pertence a esse momento de ousadia criativa. Além disso, o episódio reforça uma característica recorrente da franquia: transformar o desconhecido em algo operacional. O fenômeno pode ser estranho, mas pode ser estudado. Pode ser medido. Pode ser contido com equipamento adequado. Essa abordagem diferencia Ghost Tales de narrativas onde o sobrenatural é inexplicável e inevitável. Aqui, o caos pode ser enfrentado com tecnologia improvisada e trabalho em equipe. Dentro da lógica da série, o paralelogramo é um erro na malha da realidade. E erros podem ser corrigidos. A geometria instável torna-se obstáculo técnico. O humor mantém leveza. A ciência mantém coerência interna. E o universo da animação cresce um pouco mais, demonstrando que os limites da realidade, naquele mundo, são flexíveis, mas nunca fora de controle por completo. Essa noção de que o erro pode ser identificado e corrigido é essencial para entender o espírito da série. No universo de The Real Ghost Tales, o paranormal raramente é apresentado como algo puramente místico ou inevitável. Mesmo quando forças antigas ou entidades poderosas surgem, há sempre uma variável científica envolvida, uma frequência específica, um campo de energia, um desequilíbrio dimensional. No caso do novo paralelogramo de Jersey, o próprio espaço torna-se variável instável. Isso desloca o medo do invisível para o imprevisível. Não é um fantasma escondido em um canto escuro. É o chão sob seus pés que pode não obedecer às regras usuais. Esse tipo de ameaça exige resposta diferente. Enquanto em episódios centrados em criaturas específicas os Proton Packs e armadilhas são as ferramentas principais, aqui o conflito passa também pelo entendimento do fenômeno. A ciência improvisada dos caça-fantasmas entra em ação como tentativa de mapear, medir e neutralizar a anomalia. Essa abordagem reforça uma das mensagens implícitas mais interessantes da série: o conhecimento reduz o medo. Rei representa curiosidade. Eagle representa método. Winston representa pragmatismo. Peter representa senso crítico e ironia. Juntos, eles simbolizam diferentes formas de reagir ao desconhecido. O paralelogramo funciona quase como metáfora da própria adolescência científica do mundo retratado na série. A realidade pode ser frágil. Pode haver falhas. Mas falhas podem ser estudadas. Esse tipo de narrativa dialoga com a tradição mais ampla da ficção científica televisiva dos anos 70 e 80. Onde anomalias espaciais frequentemente serviam como gatilho para reflexão sobre limites da ciência. A diferença é que, em Ghost Tales, essa reflexão nunca abandona o humor. A escolha de ambientar o fenômeno em Nova Jersey também carrega leve camada de comentário cultural. Nova York é centro da ação tradicional da franquia. Levar o fenômeno para o estado vizinho sugere expansão geográfica do paranormal. O mundo dos caça-fantasmas não é confinado. Essa expansão territorial contribui para a construção de um universo mais amplo e potencialmente limitado. Se um paralelogramo pode surgir em Nova Jersey, nada impede que outras formas geométricas apareçam em qualquer lugar. Essa elasticidade narrativa foi fundamental para a longevidade da animação entre 1986 e 1991. A série podia reinventar o problema da semana sem comprometer coerência interna. Também é interessante observar que a geometria como elemento narrativo não era comum em desenhos infantis da época. Enquanto muitas animações focavam em antagonistas concretos, aqui a própria forma matemática torna-se símbolo do conflito. Isso exige certo grau de abstração do espectador. O público infantil da década de 1980 era constantemente exposto a conceitos científicos populares, especialmente com a expansão de programas educativos e revistas de divulgação científica. O episódio conversa com esse contexto cultural. Visualmente, a instabilidade do paralelogramo é traduzida por ângulos inclinados e distorções sutis, criando sensação de desconforto controlado. Não há horror explícito, mas a sensação de que algo está fora do lugar. Essa sensação de desalinhamento ecoa na própria palavra paralelogramo. Diferente de quadrado ou retângulo, ele implica inclinação, desvio da verticalidade perfeita. É forma estável, mas deslocada. Essa escolha simbólica reforça o tema do episódio: a realidade ainda está de pé, mas inclinada. No conjunto da série, esse episódio ajuda a consolidar o conceito de que o mundo dos caça-fantasmas é permeável. Portais podem se abrir.
Dimensões podem se sobrepor. A geometria pode falhar. Mas sempre haverá resposta. E essa resposta não vem de superstição, mas de combinação entre engenhosidade técnica e coragem prática. A animação, ao longo dos anos, exploraria outras formas de ruptura dimensional, mas o paralelogramo permanece como exemplo claro de criatividade conceitual dentro das limitações técnicas da época. Ele demonstra que, mesmo em um formato voltado ao público jovem, era possível brincar com ideias sofisticadas, espaço, forma, instabilidade estrutural, sem perder leveza. E ao fazer isso, a série reafirmava o que tornava os caça-fantasmas únicos: enfrentar o impossível com equipamento improvisado, humor constante e uma dose generosa de ciência excêntrica. No fim das contas, o novo paralelogramo de Jersey não é apenas um episódio curioso dentro da história dos caça-fantasmas. Ele é uma demonstração clara de como a animação conseguiu pegar a essência estabelecida em Ghostbusters e expandi-la em novas direções dentro de The Real Ghostbusters. Enquanto o cinema precisava equilibrar orçamento, efeitos práticos e narrativa compacta, a televisão animada tinha liberdade para transformar conceitos abstratos em espetáculo visual. Um paralelogramo dimensional seria praticamente inviável em live action na década de 1980 sem parecer limitado ou artificial. Na animação, ele se torna orgânico, vibrante, estranho, exatamente como deveria ser. Esse episódio reforça a identidade científica excêntrica da franquia. A ameaça não é uma entidade com personalidade definida. É uma falha estrutural na realidade. Isso desloca o foco do medo para a análise, da superstição para a experimentação. A equipe não enfrenta um vilão clássico. Eles enfrentam um erro geométrico. E isso é profundamente coerente com o universo dos caça-fantasmas. Desde o início, a franquia sempre misturou o absurdo com o técnico. O Proton Pack não é mágico, é equipamento experimental. A armadilha de fantasmas é dispositivo mecânico. O quartel-general é laboratório improvisado. O paralelogramo encaixa-se nessa lógica. Ele é problema técnico de escala maior. Visualmente, o episódio marca pela forma como representa instabilidade. Linhas inclinadas, perspectiva desalinhada, energia ondulando no ar. O espectador percebe que o espaço não é confiável. Mesmo sem explicação detalhada, a imagem comunica que a realidade ali está fora do eixo. Essa linguagem visual simples, mas eficaz, é parte do charme da animação dos anos 80. Com recursos limitados, era possível criar sensação de estranhamento apenas ajustando ângulos e cores. No plano narrativo, o episódio também reforça a importância do trabalho em equipe. Egon pode formular teoria. Ray pode contribuir com entusiasmo e conhecimento acumulado. Winston mantém foco prático. Peter traz leveza e questionamento. Nenhum deles resolve sozinho. A solução surge da combinação. Essa dinâmica é a espinha dorsal da série e um dos motivos pelos quais ela resistiu ao tempo. Além disso, o novo paralelogramo de Jersey dialoga com algo maior. A ideia de que o mundo pode parecer estável, mas pequenas distorções podem revelar fragilidade estrutural. A geometria perfeita do cotidiano pode esconder inclinação invisível. Mas no universo dos caça-fantasmas, mesmo quando a realidade se inclina, ela não colapsa completamente. Sempre há ajuste possível. Sempre há forma de restaurar equilíbrio. E isso talvez explique por que episódios como esse continuam sendo revisitados por fãs décadas depois. Eles não dependem apenas de nostalgia. Dependem de conceito forte. O paralelogramo é estranho o suficiente para ser memorável, simples o bastante para ser compreendido, e criativo o bastante para representar a ousadia da animação em sua fase mais inventiva. Ele mostra que a série não estava interessada apenas em repetir fórmula do cinema. Estava interessada em experimentar. Em testar limites. Em dobrar a própria geometria do universo fictício. E ao fazer isso, consolidou um legado que mantém The Real Ghostbusters como uma das expansões animadas mais criativas já feitas a partir de um filme de sucesso. O novo paralelogramo de Jersey não é apenas uma anomalia dimensional. É um símbolo da liberdade criativa que definiu uma geração inteira de animações. E assim, o novo paralelogramo de Jersey permanece como uma das ideias mais curiosas e criativas já exploradas no universo animado dos caça-fantasmas. Uma simples forma geométrica transformada em ameaça dimensional. Um erro na malha da realidade tratado com ciência improvisada, humor ácido e trabalho em equipe. Um exemplo claro de como a animação dos anos 80 ousava brincar com conceitos complexos sem perder leveza. Se você gosta de mergulhar fundo nessas histórias, analisando episódios clássicos, entendendo o contexto cultural,
explorando os bastidores e os conceitos por trás das animações que marcaram gerações, então esse é o lugar certo. Deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo detalhado e bem pesquisado. E inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos no universo dos caça-fantasmas e em outras histórias marcantes da cultura pop. Porque sempre há mais mistérios para investigar. E nós vamos continuar explorando cada um deles.